Hoje nós temos uma convidada super especial aqui para o nosso canal, Joana Sincera, a minha fantástica colega, doutora Conceição Bedin, médica, ginecologista e também trabalha com medicina integrativa. Conceição. Bom dia. E antes de começar esse episódio, eu vou pedir para que vocês subscrevam aqui neste canal. Deixe seu like. Se depois não gostar, pode tirar o like. Mas é importante para que nos ajude a divulgar informações de extrema importância para nós e para todos. Um bate-papo descontraído e para lá de sincero. Muito bom. Conceição, de uma coisa, em primeiro lugar, muito se fala em medicina integrativa, mas pouca gente sabe o que significa. Explica para nós. Sim, a medicina integrativa dentro da ginecologia, que é o meu foco, ela lida de dentro para fora, na mulher como um todo. Então, ela vai buscar o que está errado na mulher em termos de inflamação, ou no intestino, ou no cérebro, enfim, ou na parte sexual. E o foco dela é esse, é o tripé, né? O físico, o mental, o emocional e até o espiritual, né? É uma medicina que engloba tudo. Tudo. E nessa abordagem da medicina integrativa, ou seja, podemos abordar assuntos como a libido? Sim, a medicina integrativa, né, o nome já diz, integra tudo, inclusive a libido. A libido na medicina, pelo foco da medicina integrativa, tem um olhar bem diferente, né? A libido não é só o estrogênio da mulher ou a testosterona, engloba vários fatores. A diminuição da libido, a gente vai permear a parte emocional, a parte de vida da mulher, a primeira relação, o parceiro, o que ela come, o hábito de vida dela, se ela pratica ou não esporte, se ela bebe álcool ou não, se ela fuma, e aí vai. Então, a gente vai ver a mulher na totalidade, para poder daí definir o que a gente tem que corrigir no fator libido. E a partir de que idade as mulheres começam a perder a libido? Olha, Joana, isso é muito relativo, é de mulher para mulher. Por exemplo, a moça que usa anticoncepcional, não sei se as pessoas sabem, eu acho que a grande maioria não, desconhecem esse fato, ela interfere muito na libido. Por quê? Porque o anticoncepcional, ele aumenta o SHBG. E o SHBG, o que que ele faz? Ele transporta testosterona. Então, ele rouba a testosterona da mulher e a mulher fica sem testosterona. Então, é muito comum aquela jovem de 20, 30 anos, em uso de anticoncepcional por um longo período de tempo, se queixar: doutora, eu estou com meu namorado, meu parceiro ou minha parceira, mas eu não sinto nada, eu estou fria. E aí você vai pesquisar a vida dela como um todo, nesse foco da medicina integrativa, mais uma vez, e você vai ver que, de repente, o primeiro passo é retirar o anticoncepcional daquela mulher jovem. Então, assim, a idade é uma coisa muito relativa da libido, que pode acontecer com 20, com 30, com 40, com 50, e as mulheres agora estão vivendo mais e melhor, estão transantes com 60, 70 e 80, né? Esse é o nosso desejo, né? Sim. E por aí vai. E existe algum suplemento, algo da medicina integrativa específico que pode contribuir para o aumento da libido, excluindo as outras causas? Sim, existem vários suplementos. Você tem que corrigir o intestino. Então, o Tem que dar intestino pode. Pode muito. Tem enzimas intestinais que, se elas estiverem alteradas, elas diminuem a lubrificação do intestino e a lubrificação vaginal. E elas interferem também com o nível de testosterona. Dizem que o intestino é nosso segundo cérebro, e para a gente estar bem, a gente tem que ajustar o intestino também. Isso vai afetar a libido. Então, o intestino, vitaminas, se uma mulher tiver anemiada, com anemia, com ferro baixo, vitamina D baixa, enfim, tiver estressada, tudo isso vai contribuir para
uma alteração da parte sexual dela, da libido. Então E a parte hormonal, que é importante, aí entra, no caso, a menopausa ou o climatério, que começa a haver uma baixa fisiológica da testosterona. E aí você tem que avaliar, né, a necessidade da mulher de ter sim, testosterona ou não, a dose, tudo isso é uma coisa muito individual. sim. E no caso, para o homem tem medicamentos como Viagra, né, vou falar o nome comercial aqui, que é mais conhecido, que muitas vezes eu sei que ele não mexe na libido, mas ajuda de alguma forma na potência sexual. E para a mulher existe alguma coisa? A parte medicamentosa equivalente? Sim, sim, na mulher, basicamente é o estrogênio associado à testosterona, porque também a testosterona sozinha, sem estrogênio, ela não vai atuar. Uhum. Então existe. E até o Viagra, a sildenafila, ela faz uma propicia um Aumenta. engurgitamento do clitóris, né? Também trabalha, também auxilia de forma local na libido da mulher, mas isso é uma coisa muito local, muito focal. Agora, o desejo é outra coisa, aí o Viagra não entra, né? Porque a mulher tem o desejo, né? O homem já vai para os finalmente. O homem, o que é importante é a ereção. A mulher, o que é importante para começar uma relação sexual é o desejo, que é a libido. Então, ela precisa ter desejo, é o primeiro passo para ela querer ter relação. Ela tendo desejo, ela vai para a excitação, fica excitada. E aí é um processo todo fisiológico de preparação do corpo para o ato sexual em si. Então, ela tem que ter essas fases para ela ter uma relação prazerosa, agradável, sem dor, sem irritação da vagina, e por aí vai. E isso é uma queixa comum no consultório? Sim, é uma queixa comum quando a mulher entra na menopausa ou no estado do climatério, né, que começa mais ou menos a partir dos 45, isso é uma queixa que as mulheres, vivenciam com grande frequência. E tem algum outro fator de risco que aumenta, fora a menopausa, que aumenta a perda da libido, que agrava? Então, tem vários fatores, né, o fator emocional, a gente tem que começar a trabalhar o emocional, né, como é que ela está? Como é que é a relação dela com ela, como é que é a relação dela com o parceiro, Uhum. né, de repente é um parceiro que ela não quer mais, que ela não tolera mais, e aí ela não vai ter desejo, né. E tem a doença, né, que é o desejo sexual hipoativo, que essa doença, ela é trabalhada com a parte hormonal, Exa porque é uma coisa fisiológica, não é uma coisa emocional, mas aí você tem que distinguir, isso é emocional, isso é fisiológico, né, a gente tem que discernir, esse aspecto. Então, a parte da libido, do desejo da mulher envolve muitas coisas. um desejo sexual Sexual hipoativo, hiperativo. É a primeira vez que eu é uma escuto. doença e ela é tratada. A testosterona, por exemplo, é o tratamento de primeira escolha para essa doença, desejo sexual Sexual hipoativo. hiperativo. E tem uma idade que geralmente agrava mais, ou ela pode vir a qualquer idade? Olha, Ou se não, não, trata de uma doença? não, tem uma idade, que é a idade da menopausa, Não, da pós-menopausa, pós-menopausa. quando realmente cai a testosterona, né. Agora, associada a isso, você vai ver também a parte emocional, a parte de relacionamento da mulher. Às vezes é um relacionamento de muitos anos, de 30 anos, de 20 anos, e a mulher perde aquele desejo, aquela empolgação, então tem que trabalhar o todo também, né, esse desejo, né, tem que voltar, Sim. né, então tem que estimular a mulher a ter esse desejo, não só dar testosterona para ela, toma testosterona e vai para casa e tudo se resolve. Não, Não, não é bem assim. Mulheres, não é bem assim. não existe o botão liga. Não existe. Não existe o botão Seria liga. muito, muito fácil, muito bom. E que dica vocês daria para uma mulher, assim, na escolha de um profissional como ginecologista?
Olha, o que eu oriento, porque há uma fase que a gente chama a fase do climatério Uhum. ou a fase da tempestade hormonal, que é uma fase da tempestade hormonal, tá? A mulher fica toda descacetada. Ela perde o sono, ela fica irritada, ela perde o réu primário, ela, ela quer trucidar o parceiro, ou parceira, ou marido, seja lá quem estiver do lado dela, e ela vai despencando, vai caindo, enfim, ela se sente horrível com ela. É um desajuste, porque é a tempestade mesmo, os hormônios ficam assim, meio descoordenados, né? Porque não há mais aquela fase cíclica do estrogênio e da progesterona, que um sobe, outro desce, né? No comando do nosso cérebro, né? Que são os hormônios cerebrais. Então, assim, fica tudo muito, muito tempestivo, intempestivo, irregular. E aí a mulher entra em sofrimento. Então ela começa o sofrimento bem antes da dita menopausa, que é a parada da menstruação. Né, a menopausa é o quê? É quando acaba a menstruação, um ano depois você conta, entrei na menopausa, por exemplo, acabou com 49 anos, em setembro daquele ano, você vai contar, daí a um ano, ficou sem menstruação, ela está na menopausa. Então, ela já está com 50, mas ela entrou com 49 anos, foi a última menstruação que ela teve. Então, eu aconselho as mulheres nessa fase de começar a um transtorno, sentirem diferença nelas, a procurar realmente o ginecologista, porque isso tem tratamento, né, a mulher pode se equilibrar e voltar a ser o que ela era, né, de uma forma radiante, esplendorosa, enfim, em todos os sentidos, no sono, no intestino, no prazer, na vida social, no trabalho e por aí vai. Oh, muito obrigada. Foi uma participação extremamente útil, com informação para lá de importante. E eu fico aqui, deixo o recado que, às vezes, os médicos brasileiros têm fama de pedirem muitos exames, Sim, mas sim, é que esses exames, essas análises, como chamamos aqui em Portugal, que por algumas sociedades é visto como exagero, é justamente para o entendimento dessa medicina integrativa. exatamente, para a gente trabalhar no todo do ser humano. Eu digo ser humano porque não é só a medicina integrativa não atua só da mulher, atua no homem também, Sim. né? E isso é fundamental, a gente poder perceber o que está errado naquele indivíduo, né? Por que que ele está com alterações? Para isso a gente realmente precisa dos exames, né, que nós temos atualmente, né, maravilhosos, que nos norteiam para a gente poder tratar de acordo com a situação específica, individual, daquela pessoa, daquele indivíduo. Ah, muito obrigada. Fica a dica aqui, doutora Conceição Bedin, médica ginecologista e médica integrativa. Muito obrigada a todos e aguardo vocês, mulheres, para melhorar a saúde de vocês. Obrigada, Joana, pela oportunidade de trabalhar com você na Clínica Mirai. Ah, obrigada.